Fred, E aí, minha querida? tudo bom, professor? Tudo ótimo, Estamos a tudo ótimo. postos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas acho que agora vai dar certo. Todos estão ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô Tá ouvindo bem. bom, tá joia. Vamos só esperar que tem mais pessoas entrando? Eu acho que vale colocar o título da live, né? O tema da live. Sim, o problema é que eu sou semi-analfabeta em termos de Não, tecnologia. você faça um comentário aí. Redige esse comentário, que é o título da live. Ah, ótimo. Então, peraí, deixa eu A colocar aqui. BPC convida, Fred, eu acho que é isso aí, né? O título você comenta. A Quando BPC. subir o comentário, você clica nele. Ótimo. Fred. Pronto, enquanto isso a gente vai aumentando aí, vai esperando as pessoas chegarem, né? E aí Pronto, você clica, quando subir, você clica nele e vai aparecer fixar comentário e você fixa. pronto. Clique nele agora. Pronto, Fred, deu certo? Deu certo. Ótimo. Ótimo, professor. Já estamos aí com 22, né? Acho que a gente pode começar. O senhor dispensa apresentações, né? Quer dizer, é um dos maiores processualistas brasileiros. Eu falo isso também, não porque gosto, admiro o seu trabalho, você pessoalmente já, enfim, temos a oportunidade de conviver há algum tempo. Mas eu acho que para todos que estão nos assistindo, o senhor dispensa mesmo apresentações. O seu currículo fala por si, toda a sua experiência profissional é admirada por muitos. E eu digo isso também não só pelas pessoas que estão começando, mas pelas pessoas que já estão também consagradas no mundo jurídico. Então, Fred, eu queria só, enfim, não preciso falar, né, dessa sua trajetória, mas eu queria só então fazer um pequeno agradecimento em nome da BPC, porque nós verificamos que nessa época de pandemia, a gente falou muito sobre direito. Quer dizer, várias pessoas trouxeram temas, reflexões, mudou muito a nossa dinâmica. Então, a gente teve uma enxurrada de lives e de, enfim, vários conteúdos que antes não eram acessíveis. Talvez esse seja uma das poucas vantagens, digamos assim, né, dessa nova era, é que tudo ficou mais acessível. Então, a gente teve, por exemplo, acesso a professores, né, de outros estados, de outros países, compartilhando conteúdo online numa velocidade, numa intensidade muito grande. Mas o que a BPC pensou, além de trazer um pouco de conteúdo que a gente tem feito por outras iniciativas, a gente pensou também em fazer um pouco de uma live que seria um bate-papo, que seria algo mais leve para esse período também intenso, né, pelo qual a gente está passando. E aí nós pensamos em grupo do seguinte, olha, vamos fazer uma live, então alguma série de lives, né, com pessoas que a gente admira para saber um pouco da história delas. Não só do que elas têm para ensinar, dizer, agregar em termos de conteúdo, mas também saber um pouco de como é que essas pessoas chegaram lá. E eu, a primeira pessoa que eu comecei a falar foi o Fred, né? Porque dentro do processo civil é uma das minhas maiores referências e também pelo seu jeito, né? O senhor é baiano, tem toda uma graça por trás, digamos assim, né, da sua trajetória, quer dizer, gosta de música baiana, né? Que é o meu caso também. É uma pessoa muito leve, está sempre despojado, então isso também sempre me despertou muita curiosidade e admiração, né? Como é que uma pessoa tão já consagrada mantém essa simplicidade, esse gosto, digamos assim, mais próximo de tantas outras pessoas, num tom leve, num tom amigo, num tom sempre acolhedor com seus alunos, com seus amigos. Então, eu queria agradecer você ter aceitado esse convite para fazer esse Obrigado. bate-papo conosco. Espero que seja uma das primeiras, né? Que eu acho que a BPC está no seu começo aí, mas uma das primeiras experiências conosco. Tenho certeza de que vão surgir várias outras parcerias aí. Então, eu queria começar já com uma primeira pergunta. Claro, Então, vamos prazer. lá, professor. Por que o processo civil? É meio óbvio, é meio clichê, mas eu tenho que perguntar, porque isso eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te perguntar. Por que o processo civil? É, bom dia a todo mundo, bom dia, Carolzinha. É um prazer estar aqui com você, né? E estar com a BPC também. Eu acho que é a primeira vez que eu faço alguma coisa formal com a BPC, mas eu acho que é a primeira vez. E esse tipo de conversa leve acaba sendo realmente muito, muito útil e até um certo ponto terapêutico, né? Nesse momento. Veja, é difícil racionalizar 25 anos depois a razão pela qual eu optei por estudar processos. Mas eu imagino que houve três grandes razões para isso.
Três grandes razões. Ó, retrospectivamente falando, né? A primeira foi a reforma do CPC de 94, dezembro de 94. Por quê? Porque ela começou a viger em março de 95. Exatamente no mês em que eu comecei a assistir aula de processo na faculdade, como aluno. Eu estava no terceiro ano de faculdade. 95 foi o meu terceiro ano de faculdade. Naquela época você pegava processo civil no terceiro ano. Então eu comecei a ver processo civil. Eu sou da geração da primeira turma de vigência da reforma do CPC de 2004, de 94, que foi uma reforma muito transformadora, né? Muito transformadora. Realmente foi uma guinada grande que o Código deu em dezembro de 94. Então eu entrei, eu no terceiro ano peguei o ano de discussão do CPC. 95 foi um ano que se discutiu o CPC. Era a pauta das palestras, dos congressos, dos eventos todos. E era exatamente um ano que você está amadurecendo na faculdade, você começa a ir para os eventos. Então eu peguei isso. Eu peguei, digamos assim, o hype, numa palavra que não existia naquela época, mas seria o equivalente naquela época. A segunda razão foi ter descoberto, ter visto Calmon de Passos falando. Exatamente no contexto dessas reformas aí, de dezembro de 94. O livro de Calmon sobre a reforma é um livro de 95. Foi o primeiro livro a ser publicado. Já em janeiro de 95 saiu o livro Inovações no Processo Civil, que é um livro de Calmon comentando a reforma de dezembro. E Calmon era uma lenda assim, baiana, né? Como a gente estava no direito, a gente via Calmon, a gente via uma lenda viva. Então, relacionar aquela lenda viva, que eu nunca tinha visto falando, e passei a ver naquele momento, o maior orador que eu já vi, né? O maior orador que eu já vi. Então, foi um outro gatilho, né? E o terceiro gatilho foi no segundo semestre de 95, eu ter começado a estagiar na Justiça Federal. E era um estágio diretamente com uma juíza, a doutora Neuza, e aí você estagiava vendo o processo. Quer dizer, o processo era o dia a dia, né? Era o dia a dia. Então, se você somar essas três coisas, o meu interesse pelo processo despertou. Tanto que já em 96 eu cheguei a escrever um artigo doutrinário, né? Doutrinário, eu fiz uma pesquisa sobre depoimento pessoal das pessoas jurídicas de direito público. E em 97 fiz um segundo artigo, fui para jornadas de em Brasília, em 97. Você ainda estava na escola, certamente. Em 1997, eu fui para jornadas, foram as segundas jornadas brasileiras de direito processual civil. E foram em Brasília, eu fui sozinho. Peguei um avião e fui. Eu era o único estudante, era tudo profissional, era o único estudante. Então, achei essas três. Pediu para eu repetir. O maior orador que eu já vi foi José Joaquim Calmon de Passos. José Joaquim Calmon de Passos. Se vocês puderem ver vídeos na internet dele, assistam. E ele se tornou, Fred, a sua maior referência no processo civil ou tem alguma outra que se compara ao que é o professor Calmon? Tem. Barbosa Moreira. Eu ouvi uma vez uma história, então eu vou puxar esse gatilho, que eu imaginava que você fosse comentar sobre o professor Barbosa Moreira também. Eu me lembro de você dizer que escreveu uma carta para ele, na época você, enfim, era uma pessoa ainda que começava na vida acadêmica, enfim, profissional, e escreveu uma carta para ele como um anônimo que era ainda na época, né? Você poderia falar só um pouquinho sobre isso, Fred? Sim, claro. Na verdade, não é que eu estava começando, eu acho que você foi muito generosa. Eu me formei em fevereiro. Fevereiro de 98. E eu teria um emprego já garantido para junho de 98. Eu trabalharia no Ministério Público Federal. Então eu fiquei 4 meses em casa. Eu já tinha um emprego garantido, então não tinha muito o que fazer, fiquei em casa. E eu resolvi, nesse período, escrever um artigo. Mais profundo, aprofundando o que eu havia escrito em 97, que era a questão das condições da ação. Que era uma homenagem a Calmon. Calmon escreveu sobre isso na tese de cátedra dele em 1960. A ação no direito processual brasileiro. Então eu estava desenvolvendo esse assunto. Aí, Barbosa Moreira era também
uma referência, né? Só que uma referência que eu nunca tinha visto. Eu estava em Salvador, estudante, eu nunca tinha visto o Barbosa Moreira. Mas era uma referência. E Barbosa Moreira tinha um livro que eu estudei durante a faculdade, que se chama O Novo Processo Civil Brasileiro, que é o mais próximo, que Barbosa Moreira fez de ter um curso, um livro didático. É um panorama do procedimento, digamos assim. É um panorama do procedimento. E nesse livro, na nota do autor do livro, ele terminava a nota do autor dizendo o seu endereço de correspondência. Avenida Anita Garibaldi, Rua Anita Garibaldi, no Rio de Janeiro. E tinha lá o número do apartamento. E aquele endereço era sempre assim, foi estranho, o cara termina com o endereço de correspondência dele. Não era comum isso. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Robson, nosso amigo, Robson chega a dizer, chegava a chamar esse endereço de o mítico endereço da Avenida ou Rua Anita Garibaldi. Aí o que eu fiz? Eu terminei esse texto, chamei esse texto de um hacking às condições da ação, e resolvi mandar uma carta para aquele mítico endereço, uma carta mesmo, formal, uma carta no correio, com um disquete, naquela época era isso, né? um disquete anexado, me apresentando a Barbosa Moreira, e pedindo para ver se ele lia o texto. Pois bem, não só ele leu, como ele respondeu a carta. Eu tenho essa carta até hoje. Se eu soubesse que você ia falar sobre isso, eu até pegava a carta lá no meu baú aqui. Eu tenho essa carta até hoje. Uma carta mesmo, também datilografada, em máquina de datilografar, não foi no computador, assinada cordialmente, José Carlos, que ele disse que leu meu texto, etc. Então, veja, eu era recém-formado, não é que eu não era desconhecido, eu não existia. Eu não tinha entrado ainda no plano da existência. Eu não existia. Ele pressentia, Fred, o que você seria, ele já sabia o que você seria. Eu não sei, é difícil dizer. Só sei que o que aconteceu foi o seguinte, isso foi em 98, né? Maio de 98. Em 2000, um ano e meio depois, esse meu texto que eu mandei para ele foi publicado na revista Forense. Revista Forense em 2000. E por ele. Porque ele era o diretor da revista Forense. E ele mandou publicar sem minha autorização. Eu nunca o perdoei por isso. Ele mandou publicar o texto sem minha autorização. Sim. E aí, estou em casa, recebo uma correspondência da revista Forense, com o exemplar da revista, a revista número 351, e com esse, que à época a revista Forense mandava umas separatas do seu artigo. Ele mandava a revista inteira e mandava umas separatas para você ir distribuindo para as pessoas que você quisesse. Era muito legal isso. Eu mandei uma calhamaço da separata desse meu artigo, que acabou sendo o artigo que me abriu, aí sim me abriu para as pessoas, né? Tanto que na edição de 2001 de Teotônio Negrão, Teotônio faz referência a esse texto. Rodrigo da Cunha Lima Freire, com quem eu vou fazer uma live amanhã, inclusive sobre esse tema, condições da ação, foi o primeiro a me citar no livro dele sobre condições da ação, citando esse texto. E aí as coisas embolaram. Eu me lembrei desse texto essa semana, tanto que no meu canal do Telegram, semana passada, o megafone do processo civil, eu postei esse texto, 20 anos depois, né? 20 anos, um texto que, assim, eu olho para trás, eu não escreveria da mesma forma. Evidentemente, ali estava uma pessoa de 24 anos escrevendo. Sim. Mas eu escreveria o mesmo conteúdo. As ideias são as mesmas. A forma é que é uma forma mais infantil. Agora, Fred, o fato de você também ter sido acolhido, você tinha essa iniciativa, você já tinha potencial, obviamente, mas o fato de você também ter sido acolhido por um mega professor, uma mega referência, enfim, de todos os tempos do processo civil, te influenciou a ser também desse jeito aberto, sempre acolhedor com seus alunos? Foram outras as possibilidades, digamos assim, de você trilhar esse caminho aberto dentro da academia? Quer dizer, o que te trouxe para ser essa figura tão receptiva que você é hoje? Você acha que isso tem uma interferência, uma influência na sua vida? Veja, tem e não tem. Por que tem e não tem? Não tem porque eu sou assim desde sempre.
Eu não sou outra pessoa. Eu sou a mesma pessoa, desde sempre. Eu sou assim, sou um sujeito que é meu temperamento, meu estilo, meu jeito de ser. Isso não é programado. Eu sou assim desde sempre. E já me dei bem, já me dei mal por causa disso. Às vezes eu sou excessivamente assim. Uhum. Então, nesse sentido, não. Mas em outro sentido, sim. Por que em outro sentido, sim? Porque como eram pessoas que eu admirava, e sobretudo o Calmon, que teve comigo uma relação pessoal muito forte, eu via, e Calmon era muito assim. Barbosa Bandeira menos. Barbosa Bandeira, eu tive meu contato com Barbosa Bandeira é um contato mais formal. É mais formal. Eu não tinha a proximidade que eu tinha era uma, assim, eu tinha acesso a ele, mas era um acesso a ele formalizado. Não era informal. Sim. Com Calmon me chamou para assistir às suas aulas na especialização quando eu era quarto ano de Direito. Porque ele leu esse texto que eu mandei para ele, leu, gostou, achou o texto interessante, começou a discutir comigo e me chamou. Aquilo é uma coisa muito surpreendente, né? Porque você está falando de um sujeito que era 54 anos mais velho do que eu, uma lenda, e que se predispôs a ler o artigo de um estudante de quarto ano, leu o artigo, comentou, anotava com a letra dele. Sim. Permitia que eu ligasse para a casa dele para tirar dúvida, para conversar. Eu ia para a casa dele assim, pode me receber? Posso. Aí a gente fica conversando com ele. Então, nesse outro sentido, sim. No sentido de você ter um exemplo para não mudar, né? Porque a tentação é muito forte. É muito forte é muito difícil você vencer as tentações, né? Da fama, Fred? Pode falar, você do espécie de poder, o excesso de poder, de ascendência, é uma coisa muito tentadora, e tem uma perfídia aí por detrás. Sim. Você tem de ter, os bons exemplos funcionam como anestésico, como antídotos, né? Como antídotos, né? E então os meus bons exemplos me serviam como antídoto. E tem um elemento aí que é um pouco irracional, mas certamente contribui, que é o fato de eu ter um espírito um pouco tropicalista, que é inclusive uma forma como eu me adjetivo, que é o espírito de poder ver beleza, inteligência, conhecimento, vindo de qualquer lugar, e não de lugares predeterminados ou lugares específicos que tinham de passar por algum crivo de formalidade para permitir me gerar conhecimento, beleza e inteligência. Eu tenho esse elemento tropicalista, que é um elemento muito importante na minha formação, permite que eu possa ver conhecimento de um aluno de graduação que me faz uma pergunta na sala e que uma pergunta que me despertou uma coisa, que fez um comentário certo e que eu cito no meu curso. Quem conhece meu curso sabe que tem, em algumas passagens tem referência a contribuições feitas por alunos em sala de aula. Isso para mim não é relevante. O que é relevante é o conhecimento. O que importa é o conteúdo. Isso também tem um pouco a ver com a minha personalidade. Ô Fred, mas então eu queria entrar um pouco nessa sua personalidade, porque além de você se descrever tropicalista, você se descreve como um gincanista, quer dizer, alguém que ama gincana. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas conhecerem esse seu lado gincanista. Para quem não é de Salvador, talvez não seja muito simples entender isso. A gincana era uma atividade do colégio, né, uma atividade pedagógica, lúdico-pedagógica, que as escolas promoviam aqui em Salvador. Você tinha que montar equipes para realizar coisas, cumprir tarefas, e
Isso era uma espécie de prenúncio da vida adulta, numa simulação lúdica que se fazia na escola, né? Porque cada equipe tinha que formar suas equipes, tinha os seus líderes, tinha que ter orçamento, tinha metas a seguir, tinha patrocínio, tinha que buscar patrocínio fora, tinha que escolher, tomar decisões, né? O meu compadre, o meu melhor amigo e meu compadre, que estava nessa história toda, a conta de banco dele, que ele tem até hoje, é a conta que ele abriu com 15 anos, para poder botar o dinheiro para botar o dinheiro da equipe, né? Então isso foi muito importante na minha formação de adolescente, entre 87 e 92. Foi muito importante. E isso meio que estruturou o meu jeito de ser, de gostar de realizar as coisas, né? Eu vejo os problemas como tarefas, e não como problemas. E eu gosto de realizar, gosto de arriscar, fazer. Você sabe disso, a gente você acompanhou o Fórum Permanente de Processualistas, que é uma tarefa de gincana. No fim das contas, o bom é você ver as coisas acontecendo. Né? O FPPC é um pouco mais... sem dúvida. Como o código foi. O CPC foi. O CPC, para mim, foi uma grande tarefa de gincana. Aqueles que acompanharam de perto o meu trabalho no Congresso, com essa minha informação, poderão compreender mais por que eu trabalhei daquela forma que eu trabalhei. Aquilo era uma gincana para mim. Quando o código foi aprovado, eu tive a mesma sensação que eu tive. O código foi aprovado em dezembro de 2014. Eu tive a mesma sensação no dia da aprovação, dia 17 de dezembro, que eu tive quando em 92 a minha equipe ganhou a gincana. A mesma sensação. A minha reação, inclusive, foi muito semelhante. Minha reação física, né? A reação física, o que aconteceu comigo fisicamente, foi muito semelhante a ter ganhado a gincana. Tanto que foi o que eu disse para a Renata, para minha esposa, quando o código foi aprovado, eu disse: venci a gincana. Ganhei a gincana. Você ganha, Fred, mas teve ali um meio, digamos assim, condutas não republicanas durante a gincana do processo. Eu queria que você falasse também sobre isso. Algo que você um dia disse que vai fazer provavelmente um livro, vai publicar, mas quando você se aposentar, segundo eu entendi, porque tem muita história de chute na canela, né? Mas fala um pouco. Tem muita coisa de chute na canela. Tem muita coisa de aprendizado, né? Eu aprendi com a política, né? Com a política. Ver a política funcionando foi um grande aprendizado para mim. Eu aprendi muito. Eu cresci pessoalmente naqueles 3 anos como jamais em tão pouco tempo eu tinha crescido. Eu me tornei muito mais maduro, muito mais assim, com muito mais facilidade de compreender o que está por detrás das coisas, compreender as pessoas. Eu vi as pessoas, os processualistas mais velhos da minha geração e mais novos, por um ângulo que eu não conhecia. Isso tudo foi revelando as coisas para mim, né? Eu tenho a impressão de que das pessoas que participaram do código, da elaboração do código, tanto no Senado quanto na Câmara, dos juristas, né, que ajudaram, eu provavelmente tenha sido aquele que saiu mais quebrado. Mais quebrado quebrado no sentido de... Cansado. Não é nesse sentido, não. É no sentido de... com mais cicatriz. Mais cicatriz. Com mais coisas que... Nas relações pessoais, eu tive mais cicatriz do que outros. Pro bem e pro mal, eu fiquei muito marcado com o código. Com o código. Né? Pro bem e pro mal. Eu acho que para a maior parte das pessoas que trabalhou no código, só teve coisas boas. Né? Só teve coisas boas. Para mim também teve muitas coisas boas. Muitas coisas boas para mim, sem, não tenho dúvida nenhuma disso. Muitas coisas boas. Muito mais boas do que ruins. Mas eu saí com muita cicatriz. Até hoje, algumas não cicatrizadas. Algumas não...
Seria uma ingenuidade em relação à forma como você achava que as coisas seriam conduzidas, Fred? Ingenuidade ou talvez otimismo, idealismo em relação a como as coisas deveriam ser e como as coisas de fato são? Não sei se é ingenuidade ser o termo correto, embora possa ser, ter um elemento de ingenuidade aí. Mas eu no meu estilo também, já me dei muito mal com isso. Meus amigos e minha esposa me criticam bastante por isso. Eu vou muito de peito aberto com as coisas. Eu sou muito de boa fé, de franco. Boa fé no sentido de que eu falo as coisas todas com muita tranquilidade, sem ofender, mas falo. Vou de peito aberto e, e, e com a premissa de que estamos todos ali para poder fazer o melhor. Sim. Sempre. E o melhor significa, desde corrigir o português, a fazer as coisas mais avançadas, a uma redação mais bonita, enfim. O melhor significa tudo isso. E em determinadas coisas você não deve ir com o peito tanto aberto, salvo se você tiver condições de segurar sua onda. Sim. Eu fui aprendendo, mas chegou um determinado momento que eu comprei a briga. Sim. Também. Eu já sabia, já não tinha mais. Mas comprei a briga. Mas você tem grandes Vamos ver quem ganha. dessa época, não tem, Fred? Quem seriam? E foi a maior experiência que eu já tive, sem dúvida, sem dúvida. Tenho imensos amigos, que ficaram e fazem parte da minha vida, cujas relações algumas foram criadas em razão do código, outros foram fortalecidas em razão do código. Além de ter passado a ter um conhecimento de vida legislativa e de uma certa experiência de sensibilidade com a vida legislativa, que ficou comigo para sempre. Eu imagino. Agora, Fred, falando de uma coisa mais leve, Flamengo, de onde vem a paixão pelo Flamengo? Zico. Zico? Zico, sem dúvida. Não tem eu sou de 74. Não, eu sou de 74, né? Então eu começo a ver futebol 78, 79, que eu não me lembro, mas eu sei que eu começava a ver futebol nessa época, mas não me lembro. A primeira memória futebolística que eu tenho é de 81. Eu não me lembro, por exemplo, eu não tenho memória futebolística de 80. Campeão brasileiro de 80, por exemplo, eu não tenho essa memória. Mas de 81 eu me lembro de tudo. De 81 eu me lembro de tudo já, eu tinha 7 anos. Então é difícil alguém superar Zico, né? Assim, aquela geração ali, Zico é o maior jogador brasileiro pós-Pelé, né? Pelo menos na minha visão. Na minha visão. É o meu maior ídolo, assim, fora do direito, é Zico. Eu queria um dia já tirar uma foto com ele, né? Até com a ajuda de seu pai. Seu pai intermediou essa foto com ele. É o meu maior ídolo. Mas eu devo meu amor ao Flamengo a Zico. Mas o seu meu pai é náutico. Meu pai torce pro Náutico. Meu pai é pernambucano, torce pro Náutico. Olha só. Mas os seus filhos são flamenguistas. Então, evidentemente, né? Não tem opção. Não, veja, claro que eu não sou um déspota, mas querem mudar de time, muda, não tem problema. Mas é muito difícil você não ser Flamengo aqui em casa. Você sabe do meu relacionamento com o Flamengo. É muito difícil. Meus irmãos são Flamengo, são mais novos do que eu. Minha esposa é anti-Flamengo, porque ela sabe que o Flamengo é o maior rival dela. Então, sim. Por isso ela tem um certo... Mas ela é uma pessoa que é anti-Flamengo, mas faz tudo para mim em relação ao Flamengo. Portanto, ela precisa trabalhar um pouco isso psicologicamente, né? Porque ela odeia o Flamengo, mas sabe da importância e em todo um contexto, que ela, no fim das contas, ajuda a desenvolver, que é a cultura rubro-negra na família. Sim. Fred, falando um pouco mais sobre a sua vida pessoal, eu soube recentemente, eu sabia da sua paixão pelo Carnaval da Bahia, mas eu soube recentemente eu já sabia também que você tinha sido um comissário de bloco. Mas eu soube recentemente qual foi o comissário, de qual bloco você era comissário, e eu morri de rir com o nome do bloco. E aí eu vou falar aqui para as pessoas, o bloco era o Fecundança, né?
Que é tudo junto. fecundança, mas no sentido de fecunda também, né? De fecundação, né? De De fecundação. fecundação, exato. Era um jogo era uma brincadeirinha aí, era um trocadilho. E diz que nesse bloco tinha nada mais, nada menos do que Daniela Mercury, né, Fred? Veja, a primeira vez que a gente saiu, o bloco saiu, o bloco era um bloco alternativo. Numa época que não se usava esse termo. 1990, Carnaval de 1990. A gente saiu num circuito que não existe mais, que é um circuito Castro Alves, Casa de Itália e faz a volta. Aqui em Salvador é um mini circuito. A gente saiu num sábado de tarde de carnaval. O carro de apoio era uma Kombi amarela. Nunca me esqueci disso, uma Kombi amarela. Que era uma Kombi que a galera do colégio usava para fazer som em festa. Tinha uns caras que faziam som em festa. E aí quem saiu no bloco, a atração do bloco foi a banda Pinel, que em 90 era a vocalista da Daniela Mercury, né, que estava saindo da condição de backing vocal. A Daniela Mercury era a backing vocal do Eva, né, com o Ricardo Chaves e tal. Aí ela foi para a carreira própria com a banda Pinel, depois foi a companhia Clique e depois veio da Daniela Mercury. Emendou uma coisa na outra. Depois aí o Canto da Cidade, 92, né? O Canto da Cidade sai. E o nome do bloco era isso, era Fecundança, que é uma corruptela de fecundação, mas que também traz com fé e dança, né? Fé e dança. Que é aquela, aqui tem essa história, quem tem fé dança, né? Quem tem fé dança. E o símbolo era um esperma. O símbolo era um esperma com aquele capacete viseira de aviador. Sim. Botar a viseira assim, com aquele capa de antigamente da Segunda Guerra Mundial. Então, o símbolo era um esperma. Fantástico, Fred. Mas você ainda sai carnaval, professor? Ainda pula carnaval na Bahia? Sim, voltamos, né? Voltamos uns 6 anos atrás. A gente voltou a sair na rua. 6, 7 anos atrás. Voltamos a sair. Ficamos um tempo aposentados, em retiro. E aí voltamos a sair há um certo tempo. E a gente gosta muito. Carnaval é a melhor coisa que Salvador tem, né? No ano, assim. É uma pena que no ano que vem as coisas devem ser bem difíceis. Diferentes, Mas, Fred, eu também tive a chance de te perguntar uma vez, porque tem uma pressão muito grande, eu acho, para você sair da Bahia pelas suas relações profissionais hoje. E eu tive a chance, acho, de perguntar e de te ouvir. Você sairia da Bahia? Veja, isso foi uma questão para mim muito forte, né? Muito forte. Entre 2010, 2012, foi uma questão, 2012, 2013, foi uma questão realmente muito forte. Foi a questão, por exemplo, que me fez a decidir fazer análise. Eu nunca tinha feito. Naquela época, isso foi um negócio tão forte sobre mim que eu fiz durante 1 ano e meio, 2 anos. Já não faço mais desde aquela época. Para saber se eu ficaria ou não ficaria em Salvador. E isso foi muito forte, né? Por isso tudo, né? Porque outro lugar, São Paulo, sobretudo São Paulo, né? Eu poderia ter condições mais de desenvolver a minha profissão, a minha vida intelectual, mais espaço, né? Uma cidade mais rica, etc., mais cosmopolita. Mas aí eu decidi que não. E por algumas razões que só depois de algum tempo eu consegui racionalizar. Eu tive que trabalhar um pouco isso comigo e aí eu tentei criar uma espécie de teoria da felicidade para mim, né? Ou seja, uma teoria da felicidade que sirva para mim. Quer dizer, o que é que me faz bem, né? O que é que me faz bem? O que é que me deixa bem? E eu cheguei à conclusão de que 4 coisas são fundamentais para a minha felicidade. 2 são muito triviais. São muito triviais. É você estar junto das pessoas de quem você gosta, né, seus amigos, sua família. Então isso me faz bem.
você ter uma boa condição de vida, ter um bom trabalho, ter uma boa remuneração, ter um bom padrão, um padrão que lhe permita fazer coisas interessantes. Isso é meio clichê, né? Acho que todo mundo pensa assim. As outras duas coisas talvez não sejam tão clichês. A terceira coisa, eu não vivo bem como estrangeiro. Não vivo bem como estrangeiro. Num lugar, né? Eu preciso me conectar com o meu lugar. Preciso ter conexões com o meu lugar. Então, conexões com o clima, conexões com as paisagens, os lugares, né? Que remetem aos meus afetos. Viver como estrangeiro permanentemente não é fácil. Eu sei que esse terceiro ponto é um ponto que você resolve com o tempo. Porque à medida que você vai vivendo em outro lugar, você vai se conectando com esse outro lugar e aquele lugar passa a fazer parte de sua vida. Sim. Mas é um ponto muito forte para mim. Eu me senti membro de uma comunidade, de um determinado lugar. Essa conexão é muito forte para mim. E o quarto ponto é o seguinte, que esse foi o que determinou, porque os outros três você poderia resolver. O quarto ponto é o seguinte, a minha felicidade depende muito de eu me sentir uma pessoa útil para a minha comunidade. Ou seja, eu me sentir uma pessoa importante para a minha comunidade. Ou seja, para aquelas... Então, eu me sinto, narcisisticamente falando, uma pessoa importante onde eu vivo. Eu me sinto. É uma coisa meio narcísica, totalmente narcísica, mas eu me sinto importante ser professor da UFPA, por exemplo. Sendo eu a pessoa que eu sou hoje, né? Sim. Eu me sinto importante que a minha comunidade, que para a minha comunidade eu continue sendo um professor aqui, trazendo as pessoas para aqui, as pessoas vendo, de algum modo, você veio estudar aqui. Sim. Se você tem condições de estudar em Roma, como está estudando em Roma. Mas eu para cá. E vou para cá para assistir aula comigo. Sim. Isso, você... E porque você veio para cá, muitas pessoas lhe conheceram que estavam aqui ao meu redor, e você conheceu essas pessoas, e essas pessoas passaram a fazer parte da sua relação de amizade, e você se incorporou a outras tantas aqui. Enfim, se eu tivesse em São Paulo, você iria para São Paulo, provavelmente. O que São Paulo, o que me apresenta São Paulo? São Paulo não precisa disso, na minha cabeça, né? Narcísica, de um narciso soteropolitano. Então, essa dimensão, quarta dimensão da felicidade, é uma coisa que, evidentemente, é mais elaborada, mais sofisticada, totalmente narcisista, embora a felicidade tenha um elemento narcísico importante, né? Ou pelo menos se não é importante, inafastável. Então, depois disso tudo, eu cheguei à conclusão que Salvador é meu lugar. Sim. Salvador é meu lugar. Pouco provável que eu saia daqui. Ainda mais agora que eu posso... Eu estou falando com você aí em Brasília, agora, vou almoçar em casa e 2 horas volto a Brasília. Vou despachar no STJ 2 horas. E aí em Brasília de novo. Só que almoçando em casa. Então... Na verdade, Fred, o fato de você estar em Salvador, você consegue falar comigo em Roma, porque eu ainda estou em Roma. Ah, tá em Roma? Eu pensei que você estivesse em Brasília. Não, mas você veja, Fred, como que realmente a vida, a dinâmica da vida hoje, e aí foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu queria muito falar sobre isso também. Você foi, professor, uma das pessoas que na vanguarda liderou muitas aulas online, quer dizer, gravou logo recém-lançado, entrado em vigor o código, você gravou várias aulas e tem feito isso há muito tempo já. E eu me lembro de pessoas torcerem um pouco o nariz para dizer que aulas gravadas
não teria, digamos assim, o mesmo goal, o mesmo objetivo, né, do que uma aula presencial. Hoje a pandemia inverte completamente essa lógica, né, essa ordem. Quer dizer, óbvio que uma aula presencial pode ter lá suas qualidades, suas vantagens, mas é muito mais factível para nós hoje, aceito para nós hoje uma aula virtual. E você foi um dos primeiros, né, que trouxe essa nova lógica de aulas. Então, eu também queria que você entrasse um pouco nesse tema. E como é que você se lançou sem nem saber o que seria o mundo pós-pandemia do Covid-19, né? Como é que você se lança nessa trajetória de aulas online, gravadas, enfim? Veja, tudo começou, eu fui lançado, né? Isso não veio de mim, eu fui capturado. Fui capturado. Foi em 2002, né? 2002, o falecido, recentemente falecido Luiz Flávio Gomes, de quem eu me tornei um grande amigo, ele veio, ele tinha saído do curso de Damásio, com a ideia de montar um curso, foi em 2002, de montar um curso via satélite, ao vivo, com aulas ao vivo, não seria gravado, não seria streaming, né? Com aulas ao vivo, até porque essa palavra nem existia naquela época. Com aulas ao vivo, via Embratel, e resolveu, via Salvador, me convidar para ser o professor de processo civil disso. Isso foi em 2002, há 18 anos. Eu, inicialmente, desconfiei, como tantas pessoas desconfiaram, mas, pô, Luiz Flávio, um telecurso de jurídico, isso não vai funcionar. Tá? Não, vai dar certo. E aí eu topei, evidentemente topei a parada, e a primeira transmissão via satélite se deu em 2003, janeiro de 2003. Via Embratel, com aquela época chamado de IELF, Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes. IELF. E aí eu comecei ali. Portanto, eu sou da primeira geração do que, tempos depois, né, se transformou no novo normal do ensino jurídico brasileiro. A gente foi aprendendo, foi construindo, né? Eu me lembro que a gente começava com apostila. Apostila com espaços em branco para serem preenchidos durante a aula. A gente falava assim, conexão Aí deixava um espaço, a pessoa lá do outro lado tinha que preencher. Um negócio meio que para realmente pessoas com muita dificuldade. Só que aí o tempo, as coisas foram se transformando, e aí virou uma explosão, né? Uma explosão. Virou uma coisa meio inevitável, o ensino jurídico dessa forma. Quando veio o código, assim, aí o LFG foi se transformando, novos players no mercado foram surgindo, as tecnologias foram se transformando, né? As aulas não precisavam mais ser ao vivo, As coisas foram se transformando. Quando chegou o código, eu ainda sou vinculado ao LFG, eu resolvi, procurei o LFG, já então, agora é LFG, né? Não mais IELF, agora já é LFG, procurei o LFG com a proposta de um curso inteiro sobre o novo código, com 60 horas de curso. E só com as mudanças, agora com todas as mudanças. Só as mudanças, mas com todas as mudanças. 60 horas, com 120 blocos de meia hora. 120 blocos de meia hora. E isso realmente foi muito impactante, né? No ano de 2015, 2016, esse curso foi visto por milhões de pessoas. 1 milhão de pessoas, certamente. Porque acabou sendo um curso que se disseminou. As instituições públicas compraram, o STJ comprou, o Supremo comprou, os tribunais todos compraram, as escolas de magistratura, não sei o que, lá. E explodiu. As pessoas fizeram esse curso demais. E aí vem agora as lives, né? As lives também ressignificam tudo isso, né? Sim. Você pode... desculpe, entrou uma ligação aqui. Não, você pode dar esses tiros curtos, assim, 1 hora, debate um tema, qualquer um pode assistir. Tanto que eu resolvi fazer um canal do YouTube, para tentar ir buscando essas coisas que eu tenho, que são muitas coisas. É uma tarefa difícil isso. E tentar reunir isso nessa videoteca, né? É uma espécie de videoteca digital.
que é esse canal do YouTube, que eu estou gostando bastante. Eu tenho resgatado coisas que eu não me lembrava. É uma experiência muito boa. É muito bom falar para muitas pessoas assim, né? As pessoas ouvirem. Eu gosto. Agora, Fred, isso te torna uma pessoa com uma característica, eu diria, única na academia, que pouquíssimos têm. Quer dizer, os seus vídeos se aproximam muito das pessoas que não têm acesso, esses vídeos que ficam no YouTube, né? Das pessoas que não têm acesso, talvez, a um curso presencial, seja porque estão num estado que o acesso é diferente, enfim, ou até por uma questão financeira, algumas coisas ficam gratuitas. Então, você democratiza muito os seus alunos, você torna um conteúdo que antes era inacessível, muito mais acessível, mas por toda a sua participação no código, enfim, pela sua doutrina aí, sim, escritos livros que também chegam para todo estudante de mestrado, doutorado, enfim, você acabou se tornando uma pessoa referência em vários nichos dentro do direito. Mas eu queria te perguntar, apesar de ter essa capilaridade inacreditável, né? Você sentiu já alguma vez uma panelinha no direito? Quer dizer, as pessoas, de alguma maneira, você sentiu resistência para entrar e furar esse bloqueio? Dos que dominam ali essa doutrina já há algum tempo, os tradicionais, digamos? É uma pergunta muito boa essa. Veja, Barbosa Moreira, para mim o maior de todos, né? Ele me citou em 2005. Se você pegar os comentários ao CPC de Barbosa Moreira, estão citados. Barbosa Moreira. Humberto Teodoro me citou em 2003, um dos primeiros, 2004, que era um outro gigante. Gigante. Então, se você pensar assim, nesse sentido, eu não senti muita resistência desse nível. Há outros autores que não citam mesmo, mas não citam. Não é Fred. Não é Fred, não é nada. Fred. Não, simplesmente não citam pessoas mais novas, não dialogam com pessoas mais novas. Não estabelecem esse tipo de interação. Mas aí não é nada comigo. Nada comigo. Eu acho que seria um pouco injusto se eu dissesse que eu sofri resistência. Acho que não. Acho que não sofri. Foi difícil para mim, como foi difícil para outras pessoas. Não sofri. Evidentemente, piada sou o fato de eu ser baiano. Sempre ouvi lá atrás. Hoje, evidentemente, isso seria ridículo. Lá atrás, 2002, eu ainda era o baiano. O jovem baiano. Quando era apresentado nos eventos, aí o jovem professor baiano. Eu não era o jovem professor, nem era professor. Eu era um jovem professor baiano. Ninguém falava jovem professor paulistano. Mas eu era jovem professor baiano. Mas isso é um pouco do jogo, assim, da cultura da época. Mas eu era chamado para os eventos, né? Eu fiz palestra nas jornadas de direito processual em 2003, a minha primeira. Em 2003. Até hoje eu falo nas jornadas, e eu falei nas jornadas com menos de 30 anos. Numa época que, diferentemente de hoje, as pessoas falam com menos de 30 anos com muita facilidade, porque são 80 palestrantes na jornada, 90 palestrantes. Naquela época não existia isso. Então, eu não tive uma dificuldade. Assim, se eu falasse isso, eu acho que estaria sendo injusto. Professor, tem uma pergunta que eu vou também vou pedir para que você responda, mas antes eu vou só fazer uma introdução. Eu não sei se todos já sabem, mas o Fred é doutor, mestre, doutor, pós-doutor e livre docente pela USP antes dos 40 anos. Quantos anos você tem, professor? Hoje eu tenho 45. Faço 46 em setembro. Então, tudo isso foi antes dos 40 e você só está 5 anos distante dessa alta produção e, enfim, legado aí que você deixa para o processo e para o direito brasileiro. Agora, também tem uma pergunta ligada a isso. Fred, você prefere ser professor ou advogado? Pô, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que talvez, assim, difícil pensar sobre isso, mas talvez eu seja um professor. Mais professor do que advogado? Embora hoje eu esteja mais advogado do que professor,
A Uhum. advocacia é o que me consome mais hoje em dia. Mas sempre vou buscar o que é o ser de Fred, né? Talvez o ser de Fred seja eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. É difícil eu me ver longe da atividade acadêmica. Eu E vou o que... tentar conciliar isso, mesmo por mais difícil que seja. Uma vez conversando com o ministro Barroso, ele chegou para mim e fez assim, ele disse assim, Fred, a tentação será muito grande, mas não sai da academia. Mantenha a sua vida acadêmica. Cumpra esse seu papel. Nunca esqueci disso. Até porque eu precisava ouvir isso de alguém mais velho, né? E como ele, que chegou a ministro Supremo, e que continua dando aula, Sim, continua orientando. sim. Agora, Fred, tem algum fato inusitado da academia? Quer dizer, enquanto você foi professor nesses anos, você foi professor muito jovem, né? Recém-formado, você Foi. já dava aula. Algum fato muito inusitado que você vai lembrar, acima de rolar, de rir, alguma coisa que vai te marcar para toda a vida Como professor, né? como professor? É... Tem um... Eu já contei até uma dessas lives aí que eu fiz. Eu contei esse episódio. Eu tenho um jeito de dar aula que é assim, eu fico realçando o ponto. Olha, isso aqui é muito importante. Estou falando aqui é muito importante, então anotem aí. E aí eu estava falando assim dessa forma, anotem e tal. Só que eu estava próximo de uma aluna que estava na primeira fila de cadeiras. Estava assim, eu estava dando aula aqui e ela já na minha frente aqui. Tão na frente quanto possível. Tão próxima quanto possível. E aí eu falava e percebia que ela não estava anotando. Ela não estava anotando. Logo a Eu falava, primeira. isso é muito importante. Logo a primeira. Isso é muito importante. Ela não anotava. Isso é muito importante. Ela não anotava. Até um ponto que eu falei mais alto. Isso é muito importante. É para anotar no caderno. Aí ela se virou para mim. Subiu a cabeça assim. Virou para mim e fez assim. Eu não vou anotar. Eu Direto. achei aquilo uma violência comigo. Achei aquilo uma violência. Eu não consegui nem reagir direito. Quase que eu peço desculpa. Quase que eu peço desculpa. Eu não sei porquê, eu nunca esqueci disso. Sim. Eu Fred, não vou anotar. tem muitas pessoas que têm personalidade. Agora, Fred, você acabou fundando uma associação também que abriu porta para vários outros processalistas, né? Você foi o primeiro presidente da ANEP, né? Você acha que isso faz diferença nessa nova geração de processalistas do Norte e Nordeste? Fez toda a diferença. A ANEP, a gente fundou a ANEP em 2011. A ANEP é um grande acontecimento, eu acho. Um acontecimento nacional de união, de amizade, de protagonismo, de trazer as pessoas, né? Você tem pessoas... A ANEP canalizou e serviu como ela canalizou e catalisou a atividade intelectual de muita gente e apresentou essas pessoas que hoje viraram pessoas absolutamente nacionais, conhecem todo mundo, se relacionam com todo mundo. Muitos foram estudar fora daqui do Nordeste, né? Foram para São Paulo, foram para o Rio de Janeiro, fazer doutorado, fazer um mestrado por aqui e iam para fazer doutorado no Sudeste. E a própria ANEP inspirou a BPC. Sim. Inspirou o CEAPRO, inspirou o ICPC, que é o Instituto Carioca de Processo Civil, inspirou a BDPRO, Associação Brasileira de Direito Processual, que também tem é decorrência também do FPPC, né? Porque o FPPC acabou se transformando num fórum, né, num ambiente de relacionamento nacional de todos os lugares. Então, a gente, nas primeiras edições do FPPC, em 2013, a delegação da ANEP em peso correspondia a 40% dos presentes, 50% dos presentes. E isso é aquela delegação cada vez maior de pessoas que se inspiravam umas nas outras, né? É uma grande... E uma associação viva. Porque você fazer uma associação é fácil.
É uma coisa muito fácil, formalmente. O problema é você transformar a associação numa associação viva. Uma associação que está no seu terceiro presidente, Pedro Henrique Pedrosa Nogueira. Nenhum de nós, nem eu nem Léo, que veio depois de mim, se candidatou à reeleição, que a nossa ideia é cada um cumpre o seu papel, é 3 anos, aí vem uma pessoa, depois vem outra pessoa, com renovação da diretoria. A diretoria se renova 60% a 70% em cada mandato, com o prêmio Calmon de Passos, se transformou num grande prêmio para livros em processos para pessoas sub-40, né? Que premiou Ravi Peixoto, premiou Rodrigo Ramina, Sofia Temer, Eli Eide, Marcos Seixas. Veja a galera que foi premiada. Galera que está aí, brilhando, está indo agora para a sexta edição. Fez agora um evento espetacular, que foi o Congresso em homenagem ao centenário de Calmon de Passos, com gente do Brasil todo falando durante 3 dias. Incrível o evento. Está todo no YouTube. Tem agora uma revista eletrônica. Então, a ANEP é uma associação viva de processualistas e processualistas extremamente competentes, produtivos, né? Que se transformaram em pessoas inevitáveis, né? Na doutrina nacional. Muito orgulho de fazer parte disso tudo. Sim. E além do Norte e Nordeste, as processualistas também têm muito a te agradecer, Fred, porque você, como alguns outros poucos processualistas, mas enfim, um grupo admirável também dentro do processo, abraçou também a produção intelectual das mulheres. Eu também queria ouvir um pouco você, por que isso foi importante para você abraçar, enquanto aí líder que é nessa nossa área, né, de processo civil? É uma pergunta muito boa. Veja que eu sou filho de mulheres, academicamente de mulheres. No meu mestrado, eu fui orientado por Geisa de Assis Rodrigues, minha orientadora do mestrado, professora da UFPA, hoje não mais professora da UFPA. No meu doutorado foi Tereza Rudalvin. O meu pós-doutorado foi Paula Costa Silva. E a minha mentora no estágio foi uma mulher, Neuza Maria Alves da Silva, com quem eu estagiei durante 2 anos e meio. Eu sou produto acadêmico de mulheres. Então, minha relação com as mulheres na academia é essa aí. Basta ver meu currículo Lattes. Evidentemente, o movimento de afirmação das mulheres no processo é um movimento que eu, como não poderia deixar de ser, sou um entusiasta e tudo que eu posso fazer para poder ajudar, eu faço. Não é fácil. Não é fácil deixar de ser homem. Não é fácil sair desse lugar onde eu estou e perceber algumas coisas. Não é fácil. Mas eu estou à disposição para aprender, para ajudar no que eu posso, para ser não apenas uma conduta passiva de não ser um obstáculo. Eu não quero apenas não ser um obstáculo. Eu quero também poder promover na medida em que eu possa, né? Nos limites das minhas possibilidades. Como fiz, por exemplo, no FPPC de Recife, em 2018, que silenciosamente foi um FPPC que só tinha relatoras mulheres, cuja coordenação local era só composta por mulheres, e foi realizado no Dia da Mulher, 8 de março de 2018. Uma forma de a gente, sem perceber, mas estava acontecendo ali, você ter só mulheres como protagonistas. Sim. E a gente agradece muito por isso, viu, Fred? Porque eu sei que você tem uma menina, mas você tem outros 2 homens também, né? O que são os seus filhos na sua vida, Fred? Meus filhos são fonte inesgotável